passar esse texto aqui do Pai Nosso. Nada contra o Pai Nosso, aliás, bem ao contrário, né? O Pai Nosso tem uma força incrível, gera uma energia incrível que ajuda a gente em muitas situações. O que eu quero falar aqui é que às vezes, ou geralmente, a gente reza inconscientemente do que está falando. Então a gente quer tanto uma coisa e está rezando um Pai Nosso, você está declinando, você está indeferindo o teu pedido, né? Porque você está rezando assim, né? Venha a nós o vosso reino, ou seja, venha as tuas leis, que seja implantado o sistema que você determinou para a gente, e não o que a gente quer, né? Seja feita a vossa vontade, não a nossa. Então, eu estou fazendo uma oração pedindo para que o que eu quero não aconteça. Se você está fazendo essa oração pedindo algo, então é uma oração muito completa, o Pai Nosso. É uma oração de integração com o todo. Se a gente prestar atenção no que está rezando, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, somente hoje. Não é para acumular, não é para se preocupar com o que vai faltar amanhã. Não que você não deva trabalhar para isso, mas não ficar preocupado. Confiar na providência divina, saber que se você fizer um bom trabalho hoje, amanhã também você vai estar amparado. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente está pedindo para não ser perdoado. Por que a gente não perdoa? A gente fica guardando aquela mágoa, aquela raiva, aquele rancor. Então, quando a gente fizer essa oração, que seja a partir de agora mais consciente, entendendo que é uma oração de ligação, de integração nossa com o todo, ou com Deus, com essa energia maior que rege a nossa caminhada. E não nos deixeis cair em tentação, mas, e também, né, livra-nos do mal, que não for útil para a nossa caminhada. Né? Porque algo que é bom para a minha caminhada deixa de ser mal. É bom mesmo que aparentemente é sofrido. Então que a gente comece a rezar, utilizar essa oração de forma a tirar mais proveito dela. Walter, Oi. a primeira frase você não leu, né? E é o que eu acho que hoje em dia o que mais existe é o nome de Deus em vão. E a Bíblia diz: santificado seja o teu nome. E as pessoas utilizam o nome de Deus para tudo que existe a todo momento. Sim. Então eu acho que isso também é muito importante. Sim, muito importante. Sim. Toda oração, não tem nada ali que não é importante, né? Eu só falei dessa parte contraditória ali que a gente tem que prestar mais atenção quando está rezando, né? Ou seja, a gente está proclamando o enunciado de leis divinas nessa oração e está querendo algo contrário a isso, né? Porque quando a pessoa utiliza o nome de Deus a todo minuto, a toda hora, quando ela vai fazer uma oração, aquilo não tem aquele sentido para ela, né? E se ela santifica o nome de Deus, só utiliza no momento de uma oração, o que a pessoa consegue sentir naquele momento e aquela conexão, acho que é muito maior. Exatamente, né? Muito bem colocado. Aqui alguns textos sobre a nossa atualidade. Esse aqui é um trecho do livro Planeta Terra em Transição. Então, a situação atual dos habitantes da Terra. Por que a gente está vivendo tudo isso agora? Então, nós trazemos agora fisionomias carregadas, deixando ver as marcas dos pesados fardos, do cansaço de tantas enfermidades e sofrimentos causados pelas imperfeições morais de que ainda somos portadores. Então, a gente vê isso no rosto de muitas pessoas. O fardo está pesado. Embora Jesus falou, né? Vinde a mim os aflitos que eu os aliviarei, né? Ele não disse que ia tirar o peso, ia aliviar, ou seja, através das recomendações que ele deixou para a gente, fica mais fácil da gente carregar esse fardo. Diferentes dos habitantes dos mundos regenerados, que é para onde a gente está caminhando agora, que são alegres, felizes, bondosos e refletem a pureza dos seus sentimentos. Então a gente está no final dessa parte aqui de expiações,
E nessa parte final, é como um final de ano, é como um vestibular, realmente exige um pouco mais da nossa atenção. É um final de curso. E ali na frente vai ser determinado se a gente vai passar ou não. Em regra geral, quem passa para esse novo plano de regeneração é quem não se compraz mais no mal. Não são os santos, não. Somos nós todos imperfeitos, mas que a gente não se compraz mais nisso, mesmo que às vezes a gente se deixe levar por algo que é mais forte do que a gente, acaba cometendo erros, e muitos erros. Mas a gente já tem no íntimo essa ideia de que isso não faz bem para a gente. E esse é o essencial para a gente continuar nesse plano de regeneração aqui. E aqui em seguida ele explica o porquê disso tudo que está acontecendo agora, né? Espíritos que ora se expressam violentamente na Terra, né? Magnetizados e em sono por quase 2000 anos, para não perturbar a evolução dos demais. Então, até no Evangelho tem uma passagem lá que ele diz que Jesus, depois que ressuscitou, desceu até esses umbrais mais densos e lá deixou aprisionados seres que iriam perturbar muito a evolução da humanidade. E apesar desse pessoal estar preso lá, a gente ainda fez muita barbaridade, né? Cruzadas, a Inquisição, e isso em eventos grandes, né? E os pequenos que a gente manteve dentro de casa e nas aldeias e nas cidades também. Então esse povo ficou preso durante esse tempo, e a partir aí de 1900, do início do século XX, foram abertos os portões desses locais onde eles estavam aprisionados magneticamente, para que eles tivessem justamente essa última oportunidade de uma existência aqui na Terra e definir se iam poder continuar aqui ou não, se esses 2000 anos aí surtiu algum efeito de mudança nesses espíritos. E a partir dessa libertação desses seres, começou aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o que a gente está vivendo agora já no final, até os momentos atuais, né? Então tiveram a sua última chance. Quando desencarnarem, serão exilados para os diversos orbes conforme suas necessidades e condições. Lá viverão em extremas dificuldades, disputando alguma comida e caverna com os animais avantajados e ferozes, sem armas e nenhum tempo para praticar maldades. Então é uma outra morada na casa do meu pai, que Jesus fala, né? Um outro planeta, um outro orbe, onde esses espíritos que se comprazem no mal vão lá para essa reeducação. Então vão encarnar no local onde eles não vão ter tempo de pensar em maldade. Vão ficar correndo o dia inteiro para se manter alimentados e protegidos. E isso durante milênios e milênios e milênios. Então, essa é a nova escola para eles. Não aproveitaram essa oportunidade agora, e isso também não dá de a gente apontar o dedo. Nós também já passamos por algum tipo dessas provações e fomos também exilados. E agora a gente chegou nesse ponto de que a gente não se compraz mais na maldade, apesar de em alguns momentos a gente ainda cometer essas maldades ou se deixar influenciar por esses pensamentos, a gente já decidiu não querer mais agir e viver dessa forma. Tem até um texto do Jung que fala sobre essa unificação nossa com o espírito, né, do qual a gente faz parte, né? Não é buscando visualizar figuras de luz que a gente vai se iluminar, né? É sim trazer consciência à nossa sombra. E todos nós as temos. Quem não tem, não está aqui. Está no lugar errado. Eu acho que Deus não errou nisso, né? E a gente ainda está tão arraigado nisso que a gente é capaz de fazer de tudo para não olhar para essa nossa sombra, para não entrar em contato com essa nossa parte.
porque dá medo de olhar para ela. E é isso que a gente vai fazer nesse novo plano que se inicia aqui, que é o plano de regeneração, de ressignificar toda essa nossa sombra, todo esse nosso inconsciente, de tudo que a gente fez no passado. Porque é uma lei de causa e efeito. A gente não sofreu no passado se a gente não fez sofrer também. E isso a gente vê nos atendimentos, né? Você busca, vai fazer um atendimento, vem sempre a vítima. Mas há necessidade de você colocar essa vítima em regressão, para ver que ela também fez algo parecido para essa pessoa que ela sofreu. Então não existem inocentes e nem culpados. Nós somos aprendizes num planeta de evolução. A gente está aqui para aprender a se respeitar. Então, alguns efeitos dessa transição planetária, dessa passagem do plano de provas e expiações para um plano de regeneração. O afloramento das memórias de passado, reprimidas ou ocultadas por medo, vergonha, conveniência ou culpa, que precisam de ressignificação. Então, essas memórias vão aflorar de um jeito ou de outro, porque precisa, é um pedido de ajuda. Se isso não aflorasse, a gente ia levar uma vida inteira sem buscar esse autoconhecimento, esse autoentendimento de como a gente funciona. Então, esse afloramento é um chamado de atenção, para que a gente olhe para isso e dê a devida atenção. Outro efeito é a necessidade de corrigenda de antigas posturas, hábitos, vícios, atitudes, pensamentos, emoções e sentimentos. Então, esse estudo do que rege a nossa vida, da lei de causa e efeito, tudo que eu faço para o outro vai voltar para mim, tudo que eu jogo para o universo vai devolver para mim. A lei de atração, tudo que eu penso, tudo que eu vibro, eu vou atrair situações semelhantes, eu vou tender a continuar naquela mesma vibração. Então, se eu começo a agradecer, eu vou atrair mais agradecimento. Se eu tenho o hábito de reclamar, eu vou atrair mais situações para continuar reclamando. Então, o entendimento dessas leis que nos regem, das leis que regem o meu psiquismo, porque eu tenho esses pensamentos, essas reações, essas vontades, essas crenças, essas verdades. Se eu entendo de onde isso vem, que isso vem dessa minha caminhada evolutiva, que muito disso vem de uma época, de uma moral diferente da atual, de uma época onde esse conhecimento ainda não tinha sido atingido, eu começo a policiar os meus pensamentos, começo a revisar as minhas crenças, as minhas verdades, saber que eu não estou 100% certo e geralmente a gente não está nem um pouquinho certo, né, comparado a essa verdade de Deus, digamos, né, ao todo. O que a gente sabe é muito pouco ainda. A gente não tem condições de abarcar todo o sentido dessa evolução, como a gente funciona, como um mecanismo de evolução. Então, somos um universo em nós mesmos, muito complexos ainda. Então, se eu entendo essas leis, eu vou aceitar, corrigir essas posturas, hábitos, vícios, atitudes, pensamentos, emoções e sentimentos. Eu sei que vale a pena eu olhar para isso e me esforçar para essa mudança. E a necessidade do exercício de fraternidade e cooperação. Um dos principais aprendizados que a gente veio ter aqui na Terra é o de respeitar o outro, como se fosse a gente no lugar dele. Então, toda atitude para com o outro se colocar no lugar dele. Como eu gostaria de ser tratado se estivesse lá? Porque vai estar. É lei de causa e efeito. Se eu não tratei bem alguém, como a vida vai me ensinar? Ela não vem puxar minha orelha. Na vida seguinte vai inverter, eu vou estar vivendo no lugar do outro e o outro no meu lugar. E como eu não ajudei o outro no meu lugar, provavelmente não vai me ajudar também. Então a gente fica nessa roda das encarnações, ou roda da vida, como chama o oriental, até a gente ter esse aprendizado, vivenciar esse aprendizado. Aí a gente se liberta dessa roda.
Novas atitudes diante da vida, não mais responsabilizando obsessores, pessoas ou reencarnações passadas por nossas mazelas, mas sim buscando respostas em nós mesmos. Então, assumir a responsabilidade dessa existência. Mesmo que tenha uma influenciação de passado, eu tenho o livre-arbítrio para não fazer mais isso, porque agora eu sei das regras da vida, eu sei o que vale a pena fazer e o que eu não devo fazer. Então, a minha parte não pode ser terceirizada, eu preciso colocar em prática a minha mudança íntima, a minha reforma íntima. Essa parte cabe a mim, a ninguém mais. A aceitação definitiva que o labor iluminativo exige a urgente necessidade de autoconhecimento, educação dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Então, essa iluminação exige esse autoconhecimento, em buscar no meu inconsciente trazer todas essas experiências minhas de passado e ressignificar cada uma delas. E uma forma de eu saber como anda isso é só eu olhar para o mundo. Se eu olho para o mundo e vejo uma coisa ruim, essa coisa ruim está no meu inconsciente. Então, cada coisa que eu vejo fora de mim está dentro de mim ainda para ser trabalhado. Então, por esse aspecto, a gente até pode ser um maledicente, mas não falar para os outros, só a gente confabular conosco mesmo, né? Observar a vida dos outros. Mas para tirar um aprendizado, tudo que no outro eu tenho algo para apontar o dedo ou julgar ou condenar, está em mim. Então eu vou tratar isso em mim. Porque eu só percebo no outro algo que existe na minha bagagem de experiências. Eu não vou perceber no outro algo que eu não tenho em mim. Ou pelo menos não vou perceber algo que me incomode no outro. Então tudo que me incomoda no outro está em mim ainda. E precisa ser trabalhado. Um texto agora sobre karma. Então, karma é a consequência de atitudes, ou seja, é a colheita do plantio. É o efeito da lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa lá no início. Então, o que a gente está sofrendo agora é esse efeito do que a gente mesmo plantou lá no passado. Então, o que são esses karmas? Karma é expiação. Então é determinado pela lei maior, é lei de causa e efeito. Você fez, agora retornou para você. Não há como mudar, só aceitar, de preferência sem reclamar. Independente disso, podemos tratar e confiar na solução. Porque eu não tenho como saber se esse karma está no final ou não. Então, se eu conheço alguém que está passando por uma dificuldade, eu vou ajudar. Eu não posso apontar o dedo e dizer, não, ele está colhendo o que ele semeou, é o karma dele e você deixa de sofrer. Não. Se você vê alguém sofrendo, se isso te toca, você vai e ajuda com as ferramentas que você tiver. Porque talvez esse seja a tua aprovação também, de você cooperar, de ajudar, de ter compaixão pelo outro. Então, o karma, expiação, não dá para ser tratado, mas a gente não sabe se esse karma está no final. Se ele está no final, aí sim pode ser tratado. Karma programação, elaborado pela própria pessoa junto com seus mentores para consolidar virtudes. Não há como mudar, só compreender, aceitar e tratar. Então, sempre tratar também. Mas, nesses casos, se essa programação ainda não chegou ao fim, o tratamento não vai ter o efeito desejado. Então, o que é uma programação? Eu preciso me libertar de um vício. Então, eu vou trazer um problema, geralmente físico, para que me ajude a não me deixar levar por esse vício de novo. Então, se você tem um vício do descontrole alimentar, da compulsão por comida, você vai vir ali com a úlcera. E essa úlcera não vai ter tratamento que cure, porque foi você que programou. Nada vai poder mexer ali. Para que você consolide essa mudança
de conseguir ter esse controle sobre essa compulsão alimentar. Então esse é programado por a gente mesmo. Não, eu quero me libertar dessa mazela, então eu vou vir com uma dificuldade para que eu não caia mais nela. Então uma mulher que se perdeu em existências por conta da beleza, então ela vem e pede para que nessa existência o sistema endócrino dela seja alterado um pouco para que ela não consiga ficar magra e bonita. Isso é programação, ela vem assim para que não se perca mais pela beleza. Então ela pediu isso. E vem com a disfunção geralmente da tireoide para provocar essa mudança física, para ela consolidar esse aprendizado ou conseguir se libertar dessa mazela. Então nesses casos não tem o que corrija isso, porque é um pedido, já é a cura já, né? Para o espírito já é a cura essa dificuldade, não é uma doença. Karma provação, elaborado em conjunto com os mentores visando a própria superação de limites, buscar coragem e bom ânimo para concluir com êxito e tratar também, porque a gente não sabe se a provação está chegando ao fim, né? Então uma provação, por exemplo, de uma úlcera, se você programou para ficar ela com 40 anos para consolidar essa mudança, ao final desses 40 anos um atendimento vai resolver, porque aquele karma se encerrou ali. Então o auxílio externo vai ter o efeito sobre esse karma, mesmo sobre um karma aprovação. Então você vai vir com dificuldades, por exemplo, dificuldades financeiras, para que você tenha essa resignação, tenha essa compreensão e consiga conviver com isso. Mas você pediu essa aprovação. Então não tem jeito que você sempre vai estar naquela mesma dificuldade durante esse período programado. Karma consequência, causado pelo cultivo de vícios ou desmandos, com necessidade de resgatar até a correção final, seja da saúde, da configuração, do psiquismo, da conduta, do equilíbrio, da convivência, etc. Passível de tratamento como os demais, mas os resultados aparecem somente depois de escoados resíduos pendentes e a mudança da conduta geradora. Então isso foram atitudes que a gente teve no passado que geraram consequências hoje. Então, se no passado eu saí por aí usando a palavra para desvirtuar as pessoas, para me aproveitar de alguma situação, então agora eu venho com essa dificuldade por eu ter usado mal esse recurso meu. Então é um karma consequência. Esse é mais fácil de a gente tratar, mas ele só vai ser completamente tratado quando escoados resíduos pendentes e a mudança de conduta. Então hoje eu preciso estar numa proposta de mudança, de não utilizar mais mal esse recurso e de ter resgatado todos aqueles que eu prejudiquei pelo mau uso que fiz desse recurso. Aí o atendimento vai ter o efeito desejado. Então às vezes a gente quer resolver uma dificuldade, vai num atendimento e aquilo não acontece. Então não dizer que é do grupo, às vezes é porque ainda não estava pronto para ser atendido. Tinha algo ali que ainda precisava ser feito antes desse karma ser resolvido, ser quitado. Karmas de livre-arbítrio, gerados por escolhas da vida atual, construídos por pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes em desacordo com as leis superiores, tais como vícios, alimentação, posturas inadequadas. Então isso a gente conhece a causa dessa vida mesmo. Então se nessa vida eu estou abusando do meu corpo físico, vai vir uma consequência com relação a essa atitude. E aí eu preciso resolver a causa disso, a mudança da atitude geradora desse karma, dessa dificuldade. E também um outro item que não é, na verdade, um karma, mas são situações que também nos prejudicam outro, ações espirituais.
Então, se no passado eu prejudiquei pessoas, essas pessoas vão poder querer cobrar a conta minha hoje. Então, eu tenho um sofrimento, não é um karma, é uma cobrança, uma obsessão de alguém que eu prejudiquei lá no passado. Ou parcerias. No passado a gente criou parcerias por conveniência e essa parceria não quis essa mudança que você está se propondo e ela fica cobrando o teu compromisso com ela. Então isso também influencia a nossa existência hoje. Podem perguntar, pessoal, tá? Fiquem à vontade. Causas dos distúrbios. Então, causas relacionadas ao meio onde o ser reencarna. Paternais, parentais, educacionais, então, dos pais, dos parentes, da educação, do meio ambiente, do clima, da etnia, da cultura, da educação, da religião, estruturais, econômicas, conjunturais, sociais e alimentares. Então, tudo isso pode influenciar em causas de distúrbios que eu carrego hoje. Porque eu tenho um inconsciente muito rico de experiências. Então, o que eu vivo hoje vai atrair nesse meu inconsciente tudo que tiver relacionado a ele. Então, eu, se tivesse nascido numa favela lá do Rio de Janeiro, eu não seria a mesma pessoa. Então, outros aspectos do meu psiquismo estariam aflorados. Ia ser uma outra experiência de vida. Por isso, a orientação de não julgar. Porque se você tivesse nascido nas mesmas condições do outro, estaria fazendo igual ou um pouquinho pior. Então, tudo isso muda como a gente está tendo essa experiência de vida. Mas tudo isso foi programado. Era para a gente estar vivendo isso que a gente está vivendo hoje. Mas esse conhecimento faz com que a gente tenha uma compreensão um pouco melhor, que a gente não se ache melhor que o outro, que é só uma experiência particular que a gente está tendo e que o outro está tendo um pouco diferente. Talvez eu nem tenha força ainda para estar tendo a experiência que o outro está tendo hoje. E eu aponto o dedo para ele julgando. Por isso, não julgar. Outras relacionadas à herança pregressa, o nível evolutivo, as tendências, os vícios, traumas, automatismos, traços étnicos, traços culturais, traços religiosos, medos, culpas. Então você vê aqui traços culturais ou étnicos, né? Uma pessoa que vem lá da Índia encarnar aqui vai ter dificuldade de se habituar à dieta onívora, né? Com carne, porque ela não está acostumada com isso. Ela viveu milênios lá daquele jeito, naquele povo, com aqueles costumes. Então vai ter uma dificuldade de adaptação aqui. E mesmo, por exemplo, quem vai daqui para lá, ou quem vem de uma cultura de comer carne e vem para uma família que não tem esse hábito. Então são distúrbios que a gente tem hoje que não é nenhum karma. É uma diferença por essa mudança de ambiente onde a gente está vivendo. Traços religiosos também. Essa turma nova que está vindo tem duas características mais marcantes de quem está reencarnando, que desencarnou aqui na nossa região no Brasil e está reencarnando aqui, né? Uma delas, eles são avessos à religião, porque na vida que tiveram, cumpriram com tudo que foi proposto para eles. Ir à missa todo domingo, se confessar com todos os sacramentos. E aí chegaram no final da existência, desencarnaram e nada daquilo que foi prometido aconteceu. Então ele já vem vacinado, não, comigo agora isso não cola mais. E o outro ponto marcante, eles são ávidos por tecnologia. Então viveram a vida inteira dirigindo uma carroça, né, não tinha nada de tecnologia e agora tem todo esse aparato tecnológico, então eles vêm muito ávidos por isso. E preparados para isso também. Uma criancinha pega um celular, como tudo é muito intuitivo, né, e já conseguem
usar. E a gente que é acostumado lá do teclar, né? Tem mais dificuldade de se adaptar a isso do que essa turma nova que está chegando. Oi. Eu, assim, concordo e não concordo contigo. Esse pessoal novo, tudo bem, mas eu vejo, assim, que eles vão muito, assim, tentando, sabe? Se você colocar eles lá na frente do computador, eles sabem mexer com o mouse, mas eles não têm nenhuma responsabilidade se vai detectar com vírus, se vai dar algum problema ou vai deletar alguma coisa. Então, eles estão lá só, na verdade, eles sabem fuçar, mas mexer mesmo eles não sabem. Mas eu não falei que eles são responsáveis, eu falei que eles vêm ávidos por tecnologia, ávidos, eles gostam disso, né? Daí assim, você às vezes fala assim, que o cara sabe mexer no computador, não sei o que, eu sou professor, quando eu peço para fazer um trabalho no Word ou no Excel, eles não sabem nem que bicho que é esse. Então assim, eles sabem mexer em Face, eles sabem mexer no Instagram, eles sabem mexer em coisinhas assim que é fácil de mexer. Agora, se for jogo também, mas quando você pede alguma coisa mais específica, eles não sabem mexer. Mas isso é da Word, Excel é da nossa época, computador, teclado, isso é para nós que somos antigos, né? Mas eles precisam usar isso no dia a dia do trabalho, daqui uns tempos? Sim, não, eu não disse que isso é uma coisa boa ou não, é uma característica, eles vêm ávidos por tecnologia. Teclado para eles é coisa antiga. Não, sim, claro. Reconhecimento de voz, é tudo mais ágil, isso está entrando já no dia a dia das pessoas. Tá? Então, é uma característica do psiquismo dessas pessoas, elas são ávidas por isso. Tanto é que essa parte que dá trabalho, elas não gostam. Não é nada de trabalhoso. Outro detalhe ali, você falou dos traços religiosos. Por exemplo, eu sou da geração X, eu de uns tempos para cá, eu assim, não consigo ir mais na igreja, sabe? Porque não sei se foi porque eu fui muito, e parece que todo ano, naquela mesma época, eles falam a mesma coisa na missa, sabe? Na igreja, lá o padre fala a mesma coisa. Tem lá o filho pródigo, tem lá a semente, que eles falam, que até esqueci como é que fala. Mas parece assim, que naquela época que você vai, eles falam justamente a mesma coisa. Parece que depois, parece sempre déjà vu. Assim, para ser bem sincero, faz tempo que eu não entro mais numa igreja. No máximo que eu faço é lá acender uma vela lá no noviciado, lá na barra, e mais do que isso não consigo mais fazer. Por causa que isso se tornou tão repetitivo que você vai, putz, isso de novo, sei lá, isso é uma coisa minha, posso estar errado também, não sei. O que eu acho, o que eu penso, o que eu estou seguindo agora. Exatamente, mas é a tua experiência, né? Então, tudo que está por aí ainda é necessário para essas pessoas. Elas talvez ainda não chegaram no ponto que você chegou. Então, isso que está aí é necessário ainda, não estou falando contra nada, tá, pessoal? Todas as religiões que estão aí, essas pessoas que estão lá precisam ainda disso. É o ponto em que elas estão e é quem vai ajudar elas. Uma pessoa que tenha dificuldade, por exemplo, com vício de álcool, se vier no espiritismo não vai ser muito auxiliado, porque ele vai botar a culpa em obsessor, culpa nisso e naquilo e não vai resolver. Ele vai para onde? Numa igreja castradora, que segura ali o cabresto. E lá ele vai se emendar, digamos, né? Então, tudo que está aí ainda é necessário. E essa mudança é sadia, é saudável. De você, não, isso aqui não serve mais para mim, vou procurar outra coisa. E é uma coisa muito boa que a gente tem hoje em dia, que isso é possível. Né? Há uns 300 anos atrás, você era queimado vivo se você tivesse essa atitude, né? Então, hoje a gente vive essa liberdade, que é uma coisa muito boa. Né? Eu sou bem aberto com essas coisas, sabe? Eu já conversei, eu fiquei um mês inteiro lá nos Estados Unidos, e o cara que estava junto comigo naquela família, ele era árabe, ele era muçulmano. E assim, uma hora eu levei um susto, porque ele estava no quarto dele fazendo aquele negócio lá, sei lá, que horário que ele faz. Daí eu cheguei assim, meu Deus, que susto que eu levei, sabe? Mas a convivência com ele, tirando aquilo lá, ele é uma pessoa normal. Conversou, ele um pouco mais tímido, mas assim, era uma pessoa aberta, conversava, sabe? Eu queria saber como era aqui no Brasil. Eu também, assim, fiquei curioso, perguntava assim, mas lá ele se liberta um pouco, porque lá no país onde que eles, eu não lembro qual lugar lá do país que ele mora, sabe? Mas lá ele tem que ser, não pode embaladinha, não pode andar de bermudão, não pode fazer nada, tinha que ser bem restrito.
Assim, foi bem gratificante isso aí, sabe? Mas mesmo, por exemplo, essas mulheres que usam burca lá, né? Isso é a experiência delas, o aprendizado delas. Então, às vezes, homens muito machistas precisam renascer numa sociedade assim para quebrar esse preconceito, essa construção que fizeram da ligação com o sexo oposto, né? Então, não tem nada de errado no mundo. Tudo que está acontecendo aí é necessário para essas pessoas que estão vivenciando essas experiências. Por isso, não julgar. Você não pode dizer que isso é errado. Isso pode não servir mais para mim, mas não é errado. Tem pessoas que ainda precisam disso, né? Cada um segue aquilo que Exatamente. é melhor para tudo. Mas aí, se você compreende isso, você não se incomoda. É o diferente. Mas é o que a pessoa está precisando. É o aprendizado dela nesse momento. E outros relacionados ao grau evolutivo e espiritualização. Ignorância, brutalidade, insensibilidade, frieza, crueldade, devassidão, violência, indiferença, ironia, desrespeito. Então, esse aqui você vê mais forte nas crianças, né? Você vê duas crianças ali, uma está acariciando o gato, a outra está puxando o gato pelo rabo e jogando longe, né? Então, isso já é um traço de caráter. Algo que vem do espírito, ele já é assim, traz isso junto com ele. Por isso a orientação no Evangelho, de pequeno, a gente observar as tendências dos nossos filhos e tentar corrigir essas más inclinações, para auxiliá-los nessa existência. Eles já vieram para tratar isso, por isso que está tão evidente. E a gente está ali no papel de educador para auxiliá-los a se libertarem desse vício ou dessa atitude. Caráter é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou um povo. É a resultante de toda a caminhada evolutiva ao longo das suas existências até o momento atual. Então, meu caráter hoje não é uma ou duas vidas que construiu isso, foram centenas ou até milhares de existências que construíram o que eu sou hoje, o caráter que eu tenho hoje. Então, são esses aspectos meus bons e os ruins ainda que eu não tratei. Então, traços de caráter são os mais difíceis da gente mudar, porque estão construídos em quase todas as nossas existências e fortalecidos em cada uma delas. Então, esse aqui exige muito esforço de nossa parte, que agora a gente sabe o que é o certo, quais são essas leis que nos regem, o que vale a pena a gente fazer ou não. Então, é algo que a gente precisa observar e trabalhar intensamente nessa existência, para mudar essa estrutura de caráter, essa construção de caráter que a gente tem hoje. Então, é a estrutura psíquica da pessoa que produz, comanda e influencia a partir do inconsciente os automatismos, tendências, reações, crenças, conceitos, preconceitos, senso, pensamentos, sentimentos, emoções, condutas e entendimentos da pessoa ou de um povo. Então, tem muita coisa que a gente precisa se observar. E a gente não gosta de olhar para isso, né? Não gosta nem de pensar nisso. Porque é algo que incomoda a gente olhar, não é algo bom de se ver. Então, a gente prefere botar uma máscara de bonzinho e viver no faz de contas, né? Então, esse chamado da reforma íntima, do autoconhecimento, é não olhar mais para os outros, olhar para nós mesmos. Se observar, toda noite fazer uma reflexão, como orientou Santo Agostinho no Evangelho, né? Toda noite pare e reflita o que você fez durante o dia. Se fosse outra pessoa que tivesse agido dessa forma, você diria que a pessoa fez bem ou não? Que poderia ter agido diferente ou não? E aí a gente vai começando a perceber a maneira como a gente é, como a gente funciona. Mas você precisa olhar para isso, voltar o olhar para dentro da gente. E escutar um pouquinho. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? E que as pessoas falam da gente, procure prestar bastante atenção, porque sempre tem um fundo de verdade. Esses registros são os resíduos, apegos de experiências vivenciadas no processo evolutivo, formadas por traumas, medos, culpas, fracassos, ódios, religiões, filosofias, moral, crenças, culturas,
vivências e experiências do passado. Então, são apegos de experiências vivenciadas. A gente ainda sofre essa influência porque essa parte nossa do inconsciente ainda está vivendo como se fosse naquela época, naquela moral, com aqueles costumes, com aquelas verdades, com aquelas crenças. E isso transmite essa vibração para a gente hoje e não bate, né? Porque hoje a moral é diferente, os costumes são diferentes. Então, as mulheres sentem uma enorme dificuldade com a maneira de se viver hoje, porque no passado ficou muito forte, ficou muito marcado essa questão da mulher tem que obedecer, tem que baixar a cabeça, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E hoje em dia, às vezes, acaba se deixando levar por essa situação, por essa influência de passado. Então, precisa esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, trazer toda essa nossa sombra para a consciência, como falou Jung. Então, o nosso trabalho é ressignificar tudo que ficou registrado no nosso inconsciente. Aí a gente vai estar preparado para um novo estágio evolutivo. Perguntas? Podemos encerrar? Ô, Walter. Oi. Só assim, eu queria tirar uma dúvida só, né? Assim, como é que o Espiritismo vê como o católico, né? Casamento, batizado, primeira comunhão, essas coisas, no Espiritismo não... Na Igreja Católica isso é considerado um sacramento, né? Cada uma dessas, o batismo, a comunhão, o casamento, o sacramento do sacerdócio, né? A extrema-unção. Então, são sacramentos dentro do costume da Igreja Católica. Se você for olhar lá no hinduísmo, são outros costumes. Então, isso é específico do católico. Tá? Então, o Espiritismo vê que não há necessidade disso para o nosso entendimento, porque religião é religar com o Pai. Não tem muito a ver com o que você faz aqui no plano material, e sim com a tua conexão com a divindade, com essa proposta, com essa lei divina que rege a nossa existência, né? E uma resposta muito interessante que o Josevaldo, que trabalhava até bem pouco tempo na casa, ele dizia o seguinte: olha, eu já fui batizado tantas vezes que agora não preciso mais, por essas reencarnações, né? Então, a gente não vê essa necessidade, tá? Não quer dizer que você não deva fazer, tá? Por exemplo, uma pessoa que não sente, digamos, eu estou no Espiritismo, mas a minha família é muito católica, então às vezes é melhor eu fazer do que não fazer. Você vai criar mais dificuldade não fazendo do que fazendo. E você compreende a influência, a importância daquilo. Esse é o problema maior dos conflitos que vai causar. Exatamente. Então você tem que usar o bom senso. Então, se a pessoa, o filho quer ser, por exemplo, quer ter a primeira comunhão, quer seguir na Igreja Católica, deixa de fazer. Às vezes vem de uma existência muito apegada à religião. Tem o caso de uma médium, se não me engano é em Lages, que a mãe dela era muito católica, e ela, como era médium, não teve como ser católica, teve que ir para o Espiritismo para trabalhar isso, né? E a mãe não aceitava muito bem isso. E para quebrar essa mudança aí de religião, como a gente comentou aqui, a mãe dela veio como filha dela. A mãe desencarnou alguns anos depois, veio como filha e já começou a trabalhar em reunião mediúnica grávida, ou seja, a mãe já estava dentro da barriga em reunião mediúnica, para começar a quebrar esse preconceito. Mas com 8 anos, a menina é cheia de rosário e crucifixo lá no quarto dela. Para você ver como é forte ainda mesmo tendo uma mãe espírita, como isso ainda vem muito forte na pessoa, porque é do espírito. Então, ela está vindo num processo de quebrar essa resistência, esse preconceito. Então eu não acho que vale a pena você brigar por isso. Se o pessoal quer fazer, faz. Se não vai fazer, não faz.
Muitas vezes a gente obriga a criança a fazer uma coisa que ela não quer para satisfazer os outros, né? Isso que é... Mas aí, se a criança já tem condições de ter um discernimento, você diz, não sou eu, ela que não quis. Então fale com ela se vocês querem cobrar alguma coisa, né? Sim. Se já tem condições de dar essa resposta, essa explicação, né? O meu filho mais velho fez a primeira comunhão. E eu estava recém começando no Espiritismo. Daí ele assim, pai, mas por que eu tenho que ir lá se eu estou indo contigo? Ô filho, vai lá e entende para você ter uma ideia melhor de como é a religião. Como é que depois você vai conversar com alguém que viveu isso se você não tem entendimento do que é a religião católica, né? E aí ele aceitou meu argumento e acabou fazendo. Mas depois daquilo não foi mais. Para ele estava tranquilo. Mas não foi contra a vontade. Ele foi por esse argumento meu. Porque, na verdade, existe muita influência, né? Assim, da religião, né? A pessoa vai influenciando desde pequena a seguir a religião. Mas a gente que sabe disso, você não se importa mais. Se é para fazer, faz. Não vai criar briga. Sim. Se não tem ninguém em contra, não precisa fazer. Então não é isso que importa. O que não importa esses sacramentos ou a religião que você tem aqui. Importa é o trabalho que você faça nessa existência. É botar em prática a proposta do Evangelho. De não julgar, de pagar o mal com o bem, de amar os inimigos, de amar o próximo como a si mesmo, de perdoar 70 vezes 7. Se você fizer isso, você pode ser até ateu, que você está muito melhor do que uma pessoa que está todo dia lá na igreja. Ou mesmo aqui na casa espírita. Não é isso que determina se a gente vai ser salvo ou não, e sim botar em prática essas leis universais. Então vamos encerrar com o passe coletivo, colocando em posição receptiva. Passe é uma transmissão de energias e numa casa espírita ou espiritualista, com a espiritualidade que trabalha na casa, ela sabe o que cada um de nós está precisando, mas independente disso a gente também pode colocar a nossa intenção por alguma dificuldade, por alguma falta de compreensão do que está acontecendo com a gente, ou direcionar para alguém que a gente sabe que está precisando. Então, sentindo essa onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, drenando tensões e preocupações, energias densas, bloqueios energéticos, deixando em cada célula a energia necessária para o funcionamento saudável. Mentalizando uma semana agradável, que a gente consiga começar a botar em prática o que a gente vem aprendendo, entendendo que a vida vai trazer para a gente o que a gente precisa experienciar e começar a olhar para tudo que a vida trouxer para a gente e enfrentar esse aprendizado da melhor forma possível. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Quem estiver precisando de atendimento, nós vamos fazer os agendamentos agora. Podem permanecer no auditório. No mínimo 3 presenças. A média atual está em 5. Uma boa semana e uma boa noite a todos.